A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Eu sou nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra e tudo que há nela, porque o Senhor é bom, magnânimo e na sua infinita misericórdia, todos os dias, nos alcança para nos dar livramento, para nos dar direção, para nos libertar de nós mesmos, das dificuldades que as emoções tentam nos afligir, nos afogar, e o vil tentador fica ao derredor se aproveitando dessas emoções e a gente lança elas todas no mar, porque o Senhor disse: lança a mim toda ansiedade. E quem é que anda sobre o mar e é o dono deste mar? É o Senhor. Porque o mar é uma imensidão das águas. E sobre as águas, todas as coisas, quando nos traz, ela lava, ela também nos inuda, enche-nos da presença de Jesus, porque é essa semelhança que a gente dá à água, límpidas como Cristo é límpido, profundas como o Senhor Jesus. Soberano é o nosso Deus, que entregou seu único Filho para nos salvar. Soberano em poder, em glória, em magnitude e único. Aleluias. E teu Filho à destra, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Esse é o Senhor Jesus Cristo. Tremendo, maravilhoso, imbatível, invencível, e anda em cima do mar. A paz do Cristo Redentor, Jesus, seu e meu. E vai chegar toda a terra, toda criatura saberá que existe Jesus e que tem salvação para cada um de nós e destes que ainda não conhecem Cristo. Por isso, seja evangelista de Jesus. Faz um coração. Você não entende que como esta mensagem pode chegar? Não exatamente para a pessoa que você enviou, essa vai ser também outro evangelista. Dá um gostei. Por quê? Porque a mensagem, uma vez compartilhada, dá seu gostei, você envia para outras pessoas. O alcance que a plataforma leva para outros que nem sequer conhece ainda o canal, é porque vai avançando chegar em outras pessoas quando você compartilha. Então você está entendendo o tamanho que Deus está te dando, que você tem de evangelista? É porque essa plataforma, ela entende deste jeito. E ela vai abrindo para enviar para outros e chegarem a outros e a outros e a outros. Imagine nesta vida que você vai entregar aqui agora essa palavra. E aquelas que você nem tem ideia que por causa da tua mão humana, natural, que fez um coração pro Senhor, clicando no coração, clicando no gostei, se inscrevendo no sininho, toca no sininho. Algumas vezes pode ter que fazer mais de uma vez. Porque a plataforma não acaba, o sistema não acatando mais de uma vez. Olha na descrição, tem todos os dias a continuidade da palavra com ato profético para a glória do Rei, que é da glória, Jesus. Amém? Tá com 6 espadas? Pega lá aí e vamos. Vamos, porque Deus está conosco de maneira extraordinária, de uma forma fenomenal, onde o sobrenatural é Ele que faz, o natural vai ser você, fazendo aí com o seu dedo, tocando, aleluias, e se permitindo, se permita ser usada, vaso do Eterno. Lembra? Trabalha para Ele, que Ele trabalha para você. Glória a Jesus. Amém, graças a Deus. Pega as espadas aí. Tô com a minha aqui aberta, as minhas. Porque você deve estar perguntando, eu não sei o que ele viu em mim, né? Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Mas ele é fiel. Aleluias. Não merecemos nada, mas ele te alcançou e me alcançou. E vai alcançar uma vida
que você está enviando agora essa mensagem. Aleluias. Graças. Salmos. Vamos para o salmista? Capítulo 24. Que são assim divididos os salmos por capítulos. Estamos no 24. Aleluia. Do Senhor é a terra e tudo o que é nela existe. O mundo e os que nele vivem. Aleluia. Pois foi ele que fundou-as sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, quem busca a tua face, ó Deus de Jacó, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abre-se, ó portais. Abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Graças a Deus. Tremendo, né? É o salmista Davi. Você deve estar se perguntando, parece que Davi aqui estava conversando com o Salvador, olhando para os que ele disse: quem poderá subir aos montes? O Senhor. Quem poderá entrar em seu santo lugar? Isso é reverência, procurando os átrios, os pátios celestiais para orar. Porque quando você entra na tua congregação, você está diante, adentrando do Santo dos Santos, aquele lugar onde, lembra? Quando os sacerdotes, ele na primeira aliança, Davi, ele estava reverenciando todos os atos do Eterno. E aqui trazendo particularidades onde o sacerdotes, que no seu sacerdócio realizava. E da primeira aliança, da Torá, para o povo hebreu, judeu, povo do Senhor, que procurou adorar a Ele e se despiu dos deuses. Aleluia. Adentrando nos portais. Aqui fala dos portais celestiais. Agora eu estou falando dos portais do templo. Para ter reverência. E essa palavra, ela entra para você hoje, para que você tenha reverência. Quando estamos diante do que é limpo, olha só como Deus é lindo quando fala dos mares, límpido, nítido. É porque nós estamos diante da palavra sagrada e tem reverência. Não pode ser de qualquer jeito. É você deitar sobre ela, ouvi-la agora e depois refleti-la, buscá-la na palavra, ter esse tempo de intimidade com o Senhor, para que Ele possa estar com você em todas as horas de aflições e de alegrias. Ele seja a sua bússola, para que você tome a rota do teu dia, da tua noite, da tua tarde, da tua vida, por longúrias de dias na terra, quando você requer do Eterno, o seu único Deus, e não colocar no lugar dele nenhum outro. Esse outro pode ser coisas da terra, que aqui o salmista diz, é o Senhor que fez tudo, o que há nela. Tudo que nela há. Aleluias. E o Senhor colocou tudo para que aqueles que o vivem nela. Eu e você. Porque o mundo, aleluias, é que é todos nós que vivemos sobre esta terra. Porque vimos que quando adentramos no lugar santo dos santos, quer dizer, nesse momento que você se reverencia a Deus, é um momento de íntimo, que lembra Jesus quando no cruento madeiro, e aqueles sepulcros caiados que duvidaram. Mas duvidaram não porque não poderia ser ele, duvidaram por ele não aceitar
abrir mão do que era de Deus para viver com Deus o que era dos homens, deixar. Abrir mão do que era dos homens para viver o que era com Deus. E abrir mão disso dá trabalho, a ponto que um deles se encontrava escondido com Jesus. Mas ele foi para as Escrituras e começou a juntar as situações do que estava acontecendo, aquele Galileu atravessando a Galileia, a Judeia, aleluias, e sobre o que estava escrito. E aí está escrito aqui como se fosse Davi conversando com o Salvador. Se aqui está aqui a Torá na primeira aliança do Senhor, os ensinamentos através de Moisés trouxe as leis, as 10 leis do céu para viver aqui na terra, né? Os 10 mandamentos. E ele disse aqui: Senhor valente das guerras, quem é o Senhor forte? É o valente. E quando o madeiro cruento estava Jesus Cristo, aqueles homens que havia como sacerdotes na terra, os fariseus, e Deus conosco já tinha decretado que era um monte de ossos mortos, que significa sepulcros caiados. Ossos mortos, vocês não vivem mais, vocês estão mortos. Estava diante do Deus vivo e perdeu essa oportunidade. Hoje Deus está falando para você e para mim: leva essa mensagem. Tem vidas para ser alcançadas, para não perder essa oportunidade. Porque quando Deus conosco entregou seu fôlego, o último, para o Pai, voltando para o Pai, o véu se rasgou lá no templo, no lugar do Santo dos Santos. É que dentro, quando tem as divisões do templo, tem uma parte que somente o sacerdote vai até lá. Aleluias, para ofertar ao Senhor, adentrar do véu sobre o véu, passa por algumas etapas no templo até chegar no santo lugar. E ali foi para que ele soubesse: olhe a porta onde vocês estiveram, olhe a porta onde vocês estiveram, e o véu se rasgou. E estava escrito. E eles conhecem a palavra. E aí eles reconheceram e disse: fizemos mesmo besteira, porque escolhemos um lado para viver. Eita Deus, eu estou parafraseando. Porque eles quiseram a gordura da terra, roubar tudo que não pertencia, como raposas gulosas. Mas aí ele viu que era tarde, porque Jesus já tinha decretado que eles não teriam jeito. Você acha que Jesus não sabia que quando entregasse o fôlego ao Pai e daria, se cumprisse a palavra que estava escrita no Primeiro Testamento, e o véu se rasgou em Isaías, e eles viram, e o dia ficou escuro, e o véu rasgou de dentro para cima, como é o Pai. Aleluias! E eles já tinham escolhido a pior parte para ficar. Mas eles não iam ficar sem saber que tudo era dele. Que estava lá. Que quando ele esteve aqui, Jesus estava lá e fez com o Pai. Aleluias! E fez eu e você, quando fez eu e você era muito mais que bom. Esse salmo vem nos trazer que a gente venha adorar ao Senhor, aquele que nos salvou, para que dê tempo que vidas sejam alcançadas, porque aqui o salmista não para de rasgar assim de elogio, rasgar de adoração, aquele que é o dono da adoração, aquele que pertence à adoração. Ele não para de dizer, ele não para, que diz: Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça quando você recebe a bênção do Senhor e espera adorar somente a Ele. Porque quando levar a adoração para o que não é de adorar, diz aqui a palavra que o mal sobrepõe sobre este. Porque o dono da adoração só pertence ao Rei da Glória,
Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Coloca nele todas as coisas. Porque o Senhor já conhece o final, o meio. Ele é o princípio e o fim. E Ele conhece a trajetória. Lembra da bússola que começou a oração? Ele conhece o começo e o final. Então, quando você coloca o seu tamanho para Deus, não importa o que pensam de você, porque Ele escolheu você. Ele simplesmente te amou. Ele simplesmente te escolheu. Ele sabe do seu tamanho e das suas renúncias. Porque você tomou uma decisão de adorar. Eu só quero adorar. Porque se tu não adorar, o que vai restar de você? Deus disse que quando tem glória, Ele tem glória para aqueles que crê nele. Ele traz a glória. E não importa o que falam de você. O que importa é que tu escolheu o lado de quem é dono dos mares. Você está entendendo? Se você está preocupado em contrariar alguém para não se expor, não vou impor isso aqui porque eu sou cristã. Não, se posicione. Porque quem está do teu lado é quem fez o mar, que fez a terra, que fez o céu. Quem está com você, contigo, consigo, é aquele, aleluias, que nas profundezas do abismo Ele encheu de água. Aleluias. E sobrepõe ali os limites para que não avance entre a terra e a água. Essa água não avança. E coloca ali, estática. E você não é devorado, inundado, afogado. Você é inundado com as águas do Eterno, para que você receba a glória dele. Amém? Que a graça do Eterno Jesus Cristo seja abundante as águas do Senhor sobre o seu dia, livrando de todo mal. Mas de uma coisa sei, tudo que eu tenho foi Ele que te deu. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por essa rica oportunidade. É Jesus, o Rei da Glória, o teu Senhor.